a gente gostaria então de começar com a apresentação do Murilos, Matheus Murilos, que ele é eletrofisiologista, ele que é especialista em epilepsias também, né, Matheus? E vai nos brindar com uma grande aula aí, decifrando o cérebro em crise. Uma boa aula a todos. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Matheus Bernardo Murilos, eu sou neurologista e neurofisiologista, e hoje, junto com o INSER, a gente vai falar um pouquinho sobre epilepsia, com o título da aula de Decifrando o Cérebro em Crise. Aqui um roteiro da aula, né? Inicialmente a gente vai falar sobre epidemiologia, seguindo com um entendimento sobre o que é o evento ictal, manejo extra-hospitalar da crise epilética, seguido de alguns aspectos clínicos, exames complementares e definição diagnóstica em epilepsia, manejo intra-hospitalar e do estado de mal epilético, e finalizando com a importância do eletroencefalograma. Iniciando sobre epidemiologia, né? A epilepsia é uma doença extremamente comum. Muitas vezes, né, não se pensa nisso, porque a epilepsia é uma doença que, na maioria das vezes, é de fácil controle. Então, o paciente com epilepsia usa sua medicação e ele controla a sua doença, na maioria das vezes. Mas é uma doença que é extremamente frequente no mundo, né? 50 milhões de pessoas no planeta. Aqui, falando em nível nacional, no Brasil, cerca de 2% da população tem esse diagnóstico. E quando a gente fala em crise epilética, ainda se torna mais relevante, né? Cerca de 10% da população vai apresentar uma crise epilética ao longo de sua vida. Então, é um tema muito relevante, né? Quando a gente fala em diagnóstico de epilepsia, a maior incidência ela ocorre em pessoas com menos de 1 ano ou mais de 50 anos. Quando a gente fala de epilepsia em emergência, né, cerca de 5% dos chamados de emergência, seja SAMU, seja atendimento ambulância convênios, enfim, é decorrente de crise epilética ou algo similar. Quando a gente fala em atendimentos em emergência, né, buscas ao pronto-socorro, cerca de 1% das visitas são decorrentes de crises epiléticas. E boa parcela dos pacientes com epilepsia, talvez a grande maioria, vai precisar em algum momento de ter algum atendimento de serviço de emergência. Quando a gente fala em pacientes adultos, né, cerca de 13% vai visitar um pronto-socorro uma vez ao ano e 22% uma vez ao ano. Então, são pacientes portadores de uma doença neurológica que frequentemente vão ser atendidos por emergencistas clínicos, né, e outras especialidades que não apenas o neurologista. Quando eu falo em epilepsia, né, eu comento sobre uma patologia, uma doença, mas isso não é sinônimo de crise epilética. São duas coisas diferentes. Dá para a gente entender crise epilética como se fosse uma manifestação da patologia epilepsia. Mas nem toda crise epilética acontece em contexto de doença de epilepsia. E isso a gente vai esmiuçar um pouquinho adiante, né? Mas a definição da doença epilepsia é aquela pessoa que tem um cérebro predisposto a gerar crise epilética. Então, não tem nenhum fator concorrente, nenhum fator causal provocando uma crise epilética, a não ser um estado excitatório do cérebro dessa pessoa portadora da epilepsia. E o que é crise epilética? Bom, crise epilética é uma manifestação transitória, ou seja, tem início, meio e fim, decorrente de uma atividade neuronal excessiva ou sincrônica. O que é isso? Quando a gente fala em epilepsia ou crise epilética, a gente está falando de eletricidade. E a gente tem um grupo neuronal que acaba tendo uma eletricidade maior do que o esperado. E essa eletricidade maior do que esperada é responsável por gerar sinais ou sintomas e se manifestam
da forma como crise epilética. Então, a crise epilética ela tem N manifestações, né? Quando a gente assiste filme, quando a gente assiste novela, enfim, a grande manifestação é a manifestação da convulsão, mas essa é uma pequena parcela das manifestações. Então, é importante ter em mente que muitas vezes a crise epilética ela vai se manifestar com sinais e sintomas sutis, como um olhar vago, uma parada comportamental, uma sensação subjetiva, como uma queimação epigástrica, ou um medo, uma angústia inexplicada, que acontece com recorrência, obviamente. Déjà vu, que é uma sensação que todo mundo já teve, mas que quando se acontece com uma grande recorrência, deve-se levantar a hipótese de que pode ser um evento tal, déjà vu, aquela sensação de que eu já vivi o que eu estou vivendo, mas eu nunca vivi, né? Então, não é sinônimo de convulsão, né? Convulsão é uma das apresentações da crise epilética. Quando tem uma crise epilética, como que eu posso auxiliar nessa crise, mesmo não sendo profissional de saúde, mesmo não sendo treinado, né? O auxílio vem primariamente de fornecer segurança para o paciente, colocando ele posicionado de lado, para que eventualmente se ele venha ter algum gástrico, ele não aspire esse conteúdo, afastar o objeto que possa estar próximo, que possa gerar algum ferimento, caso o paciente tenha uma contusão, enfim, se bata. E a gente não deve fazer algumas coisas que muitas vezes é de senso comum, como puxar a língua, colocar a colher dentro da boca, tentar afastar os dentes, tentar segurar o paciente. E isso pode gerar lesão tanto no paciente quanto nessa pessoa que está tentando fornecer o primeiro socorro. A grande maioria das crises epiléticas, ela cessa de forma espontânea. Cerca de 95% delas vão parar de forma espontânea. Então, novamente, esse atendimento inicial, que pode ser fornecido por qualquer pessoa, não precisa ser por um profissional de saúde, né, é extremamente importante e a gente também deve tranquilizar o ambiente. Sempre é um momento que gera muita angústia, muita preocupação, né? Então, parte da segurança do paciente, da posição do paciente e de tranquilizar o ambiente. Quando a gente tem uma crise que perdura por mais tempo, e o tempo que a gente utiliza assim, é de 5 minutos, depois a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente deve acionar serviço de saúde, né? Ou, claro, se é uma primeira crise, né, em alguém que não é conhecidamente epilético, também a gente vai acabar acionando um serviço de emergência, de urgência em si, né? E como é que é feito esse manejo pré-hospitalar? Né? Fornecido daquela mesma forma para qualquer condição, né? Através do ABCD, né? Com segurança da via aérea, verificação de sinais vitais, né? Fornecer oxigênio para manter uma saturação acima de 92%, né? Se tiver uma glicemia muito baixa, inclusive pode ser a causa da crise epilética, né? Uma hipoglicemia, né? A gente deve repor tanto tiamina quanto uma solução hipertônica de glicose, né? E se a crise persistir, né, apesar desse atendimento inicial, a gente deve dar sequência ao manejo abortivo da crise, que é feito inicialmente com benzodiazepínicos. Novamente, depois a gente vai abordar um pouquinho mais desse atendimento direcionado para abortar a crise com medidas farmacológicas. Então, esse paciente que, após ser chamado atendimento de emergência, ele vai ser encaminhado para o hospital e a gente tem dois cenários, né? A gente tem o primeiro cenário, que é o mais comum, como eu falei para vocês, 95% dos pacientes vai ser esse primeiro cenário mais comum, que é o paciente que já chega com a crise interrompida, cessada de forma espontânea, um paciente estável, né? E a gente vai ter que ir buscar agora as condições que geraram essa crise epilética e avaliar se a gente vai precisar fornecer algum tratamento adicional para prevenção ou não. E bem menos comum, mas
que é a grande emergência em epilepsia, é aquele paciente que chega no hospital com um estado de mal epilético, que é aquela crise persistente, que não cessou sozinho, ou com crises reentrantes, que são crises separadas por intervalo não recuperado da consciência. Ou seja, tive uma crise, não cheguei nem a recuperar-me da consciência, não cheguei a ficar alerta, não cheguei a conversar, não cheguei a ficar orientado e eu tive já uma segunda crise, né? E essa persistência por 30 minutos, a gente já entra num cenário mais crítico e a gente vai dar andamento. Então, vamos iniciar com o quadro mais frequentemente observado do nosso fluxograma, que é o paciente com crise estetada e estabilidade. Né? Primeira pergunta que a gente deve se fazer é se realmente foi uma crise epilética. Como é que a gente vai determinar isso? Né? A epilepsia e a crise epilética em si, elas são feitas através da anamnese do exame físico. Então, ele é um diagnóstico clínico, né? A gente tem alguns exames adicionais que a gente vai conversar na sequência, mas o mais importante da avaliação está aqui, está na conversa com o paciente, com o familiar e o entendimento do que aconteceu. Então, buscar manifestações que são comuns, né, ao evento tal, sinais dos sintomas prodrômicos, que é aquilo que a gente conversou em alguns slides atrás, sobre algum sintoma que aconteceu imediatamente antes, né, da perda da consciência, né, algum tremor, alguma dormência, alguma sensação subjetiva, cognitiva, né, que eu comentei do déjà vu, ou também temos o jamais vi, né, se o paciente manteve-se com olhos abertos, né? Via de regra, o paciente, durante a crise epilética, ele mantém-se de olhos abertos. Se ele teve uma manifestação motora mais significativa, como uma crise tônico-clônica generalizada, que é a famosa convulsão, a gente pode ter tido cianose perioral, dessaturação, né? Isso acontece por espasmo do diafragma, manifestações motoras, versão ocular ou cefálica, né? Em geral, a crise epilética ela é breve, né? A grande maioria se resolve espontaneamente em 3 a 5 minutos no máximo. Se teve liberação esfincteriana associada, se teve mordedura de língua, né? E aqui a gente tem algo que é extremamente correlacionado com crise epilética, né? Que é o pós-ictal. Então, é aquele paciente que, depois de terminado o evento e que tal, né, ele permanece com um quadro confusional, um quadro de sonolência, eventualmente pode ficar agressivo, agitado, e isso costuma se resolver no máximo em 1, 2 horas, né? Esse é o período pós-ictal. E se não for crise epilética, o que mais que poderia ser? Né? Então, a gente abrindo o leque do diagnóstico diferencial. Né? Os grandes diagnósticos diferenciais, né, estão nessa tela, né, mas talvez o principal realmente seja síncope, principalmente na faixa do idoso. Né? A gente tem alguns tipos de síncope, né, que é a síncope cardíaca, né, a síncope por hipotensão postural ou a síncope vasovagal, que às vezes tu, inclusive, pode ter manifestação motora, tu pode ter postura distônica, tu pode ter tremores, e o mecanismo ser por si. Então, às vezes, é difícil de determinar e por isso que é muito importante sempre um familiar que tenha presenciado a crise para nos contar detalhadamente como é que foi. Crise não epilética psicogênica, que é a CNEP, né, que é uma manifestação clínica que simula, né, parece uma crise epilética, mas que tem uma origem emocional, né, frequentemente acontece em pacientes já com algum distúrbio psiquiátrico, seja transtorno do humor, seja algum transtorno psicossomático, distúrbio no movimento. Às vezes confunde com crise epilética, principalmente quando se trata de alguma clonia, né, que é um tremor, ou uma postura distônica, né? Episódio confusional agudo, muitas vezes um mecanismo tóxico farmacológico, então o paciente fez algum uso inadvertido de medicação ou até de drogadição, né? Distúrbios do sono, às vezes isso leva a confusão, né? Principalmente parassonias, né? O paciente acorda no meio da noite com movimentos abruptos, súbitos, né? E isso às vezes leva à dúvida diagnóstica se não é uma crise epilética.
ir além da história, que é o principal na determinação do diagnóstico, claro que a gente vai se valer de alguns exames adicionais para complementar essa nossa hipótese diagnóstica, né? Então, a gente tem o eletroencefalograma, talvez seja o principal dos exames, né, correlacionados tanto à crise epilética quanto à epilepsia, mas atentem-se que o eletroencefalograma, ele não é um exame que ele tem uma sensibilidade grande, ou seja, mesmo nos pacientes que têm epilepsia, num primeiro eletro inicial, eu vou ter alteração apenas em 55% dos pacientes. Então, né, a gente tem muito paciente com epilepsia que tem eletroencefalo normal, né? E, novamente, o diagnóstico ele é clínico, não é eletroencefalográfico, né? A gente tem exame de imagem para complementar. Então, quando a gente tem alguma alteração radiológica, às vezes isso fortifica a nossa hipótese diagnóstica de epilepsia. Alguns laboratoriais que principalmente alteram na fase imediata do movimento tônico-clônico, né? Então, enzima muscular, como a CPK, lactato, prolactina, né? São alterações laboratoriais que acontecem numa fase imediata pós-crise tônico-clônica. E o padrão ouro para auxílio diagnóstico é a videomonitorização eletrográfica. Esse é um método, né, de exame onde o paciente ele fica internado, com eletroencefalo acoplado em monitorização, com um vídeo acompanhando essa monitorização. Então, quando o paciente tem um evento ictal, a gente tem aquela mesma semiologia, aquela mesma anamnese que a gente tenta buscar na história, só que isso registrado em câmeras. E isso facilita muito o diagnóstico. No entanto, é um método diagnóstico de pouca acessibilidade, principalmente em contexto SUS. Então, novamente, a melhor ferramenta diagnóstica para se determinar se o paciente teve uma crise epilética é a história clínica, a anamnese. E, sim, minha conclusão é que realmente foi uma crise epilética, apesar dos exames que eu fiz, a história que eu coletei. E agora, qual que é o próximo passo? Eu vou ter que tentar determinar se essa crise epilética ela foi provocada. O que é isso? Se tem algum fator concorrente diminuindo o limiar convulsivo. O que é limiar convulsivo? Todo cérebro ele tem um limiar convulsivo, ou seja, toda pessoa é capaz de ter crise epilética. Tem alguns fatores que diminuem esse limiar convulsivo. E isso a gente pode pensar como uma cerca, né? A gente tem um determinado tamanho de cerca e se tem alguma coisa que diminui esse tamanho de cerca, eu posso ter essa manifestação clínica, né? Que é a crise epilética. Ou se não, se eu não identifiquei nenhum fator concorrente, né? Se foi uma crise, eu digo que é uma crise epilética não provocada. O que é, entrando um pouco mais sobre crise epilética provocada? Crise epilética provocada são fatores que a gente encontra, fatores que geram uma injúria cerebral aguda, que diminuem o limiar convulsivo e que fazem com que a crise epilética seja uma manifestação disso, né? Esses são os grandes exemplos que a gente tem. Paciente com abstinência alcoólica, né? Algum contexto de alteração glicêmica, tanto com hipo ou hiperglicemia, algum distúrbio hidroeletrolítico maior, né? Relacionado ao sódio, ao cálcio, uso de medicações derivadas da anfetamina ou drogadição propriamente dita, né? Abuso de opioides, retirada abrupta de benzodiazepínico, algum quadro infeccioso concorrente, seja sistêmico, seja uma sepse, ou uma meningite propriamente dita, né? Ou um TCE muito grave, um TCE que gere uma crise epilética por ter tido uma injúria cerebral aguda. E quando eu acho, né, esses fatores, eu tenho uma baixa chance de ter recorrência no futuro de crise epilética. Ou seja, eu não preciso de um tratamento específico para crise epilética, para a epilepsia em si, mas sim eu tenho que tratar o que está gerando essa crise epilética, o que está diminuindo esse limiar convulsivo.
Agora, não, eu não encontrei nenhum fator concorrente que possa estar diminuindo o limiar convulsivo ou gerando uma lesão cerebral aguda. Então, eu tenho uma crise epilética não provocada. A gente sabe que crise epilética não provocada, a gente tem um maior risco de recorrência de crise epilética no futuro e daí, por fim, determinar o diagnóstico de epilepsia. Mas os grandes fatores que aumentam o risco dessa crise não provocada acontecer novamente são esses quatro, né? Uma história de uma injúria cerebral prévia, aquele paciente já teve um AVC no passado, teve um TCE no passado, ou que teve uma meningite na infância, né? Esse paciente ele vai ter mais risco de ter uma nova crise não provocada no futuro. Uma alteração radiológica, né? Eu faço uma tomografia de crânio no paciente, eu vejo uma área lesional, uma área gliótica no cérebro. Então, esse paciente ele vai ter mais risco de ter recorrência de crise no futuro. Ou eu faço um eletroencefalo, e esse eletroencefalo me mostra anormalidades que sugerem epilepsia, né? Descargas epileptiformes. Esse paciente ele vai ter mais risco de recorrência no futuro. Ou seja, uma crise durante sono, né? O paciente estava dormindo e quem chamou o atendimento foi a esposa, o companheiro, que viu que estava tendo uma crise tônico-clônica generalizada noturna. Esse paciente também vai ter um maior risco, né, de ter crise não provocada de recorrência no futuro. Mas quando eu não identifico nenhum desses fatores citados, o risco de recorrência é baixo, né? A grande maioria dos pacientes eles não vão recorrer. E também foi visto que usar tratamento antiepilético nesses pacientes não melhorou a qualidade de vida, né? A qualidade de vida é o grande marcador, né, de sucesso terapêutico em epilepsia. Então, é isso que a gente busca quando a gente fornece tratamento para o paciente com epilepsia, né? E se não melhorar a qualidade de vida, a gente tem que rever. Então, quando a gente tem uma primeira crise epilética não provocada, sem nenhum desses fatores citados, o tratamento, ele, claro, ele é sempre individualizado, mas o tratamento preventivo de uma segunda crise não está indicado. Agora, se a gente tem algum desses mecanismos, a gente deve pensar em tratamento preventivo no futuro. E agora eu entro, propriamente dito, na definição e diagnóstico de epilepsia, né? Retomando aquele conceito inicial, que crise epilética não é a mesma coisa que epilepsia, né? Crise epilética, a gente pode ter crise epilética provocada, não provocada, pode ser a única da vida. Agora, quando eu digo que o paciente tem epilepsia, eu estou dizendo que ele tem um cérebro que tem uma propensão a gerar crises epiléticas não provocadas. E esse paciente, sim, esse paciente ele merece receber tratamento farmacológico, né, um tratamento anticrise, no sentido de justamente evitar a recorrência da crise. Então, a gente vai definir epilepsia quando a gente tiver duas crises epiléticas não provocadas, uma distância de pelo menos 24 horas entre elas, uma primeira crise não provocada, mas que tenha algum daqueles fatores que eu citei em si, que dão um risco de recorrência maior que 60% nos 10 anos a seguir, ou quando eu consigo definir uma crise epilética dentro de um contexto de uma síndrome epilética. A gente tem algumas síndromes epiléticas bem conhecidas, né? As mais conhecidas são relacionadas à infância, como a ausência infantil, ou do adulto jovem, como epilepsia mioclônica juvenil. Também vou iniciar um tratamento. E muitas vezes o tratamento ele tem um prazo de validade, que algumas epilepsias da infância, né, a grande maioria talvez, são autolimitadas. Agora, seguindo para aquele nosso outro ponto do fluxo, né, daquele paciente que chega no hospital com crise reentrante, ou seja, uma crise que não deu tempo de recuperar a consciência, já teve outra crise em seguida, ou um estado de mal epilético propriamente dito. Falando em primeira crise epilética, cerca de 20% dos pacientes vão se manifestar com estado de mal epilético. Então, é um número bem significativo. E essa é a grande emergência neurológica em epilepsia, porque sabe-se que a lesão neuronal, a lesão
do telencéfalo, do cérebro em si, ela vai acontecer com a persistência da crise. E um paciente com estado de mal epilético tem uma mortalidade de cerca de 10 a 15%, que aumenta progressivamente com o tempo em crise. A principal causa de estado de mal epilético é falha terapêutica, ou seja, um paciente que já foi definitivamente diagnosticado com epilepsia e que por algum motivo ficou sem sua medicação, ou cessou, ou foi viajar e esqueceu a medicação em casa. Então é algo extremamente grave, de uma condição que 70% das vezes vai ser facilmente controlada com medicação, mas que pode tornar-se algo tão grave a ponto de se pensar em mortalidade. Né? É isso que a gente está falando aqui. E o grande fator de risco para desenvolver um estado de mal epilético é justamente já ter tido alguma crise prolongada no passado. Então, aquele paciente que já tem um histórico de um estado de mal epilético, esse paciente tem que ser acompanhado bem de perto, porque ele tem maior risco de ter um novo estado de mal epilético. Então, o que é o estado de mal epilético? Por que acontece? Né? O cérebro, ele é tão bem funcional que ele tem mecanismos próprios de abortar a crise. Por isso que 95% das vezes ele vai conseguir abortar a crise em 3 a 5 minutos, sem qualquer intervenção farmacológica externa. No entanto, naquele paciente que entra, né, desenvolve estado de mal epilético, essa função inibitória cerebral falhou. E essa hiperestabilidade dos neurônios, aquela eletricidade, ela continua muito alta, continua muito elevada. O cérebro, quando ele fica incapaz de inibir a crise, ele vai tendo alguns mecanismos que agora não são mecanismos adaptativos, que vai fazendo a crise se perpetuar. Então, quanto mais tempo de crise epilética, quanto mais tempo de estado de mal epilético, mais difícil é de suprimir esse estado de mal epilético. Por quê? Porque ao longo da crise a gente vai tendo redução dos mecanismos inibitórios, né? A gente reduz os receptores GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório, e aumenta receptores que são receptores excitatórios, como os glutamato dependentes. E isso vai fazendo com que, ao longo do tempo, a gente tenha produtos inflamatórios, liberação de citocinas, alguns íons, como sódio, cálcio, que acabam fazendo lesão no neurônio e promovendo a morte neuronal. Então, nesse paciente que chega nessa fase de morte neuronal, a gente espera ou, né, imagina que possa ficar realmente alguma sequela, né, neurológica ou, inclusive, morte, como a gente vem falando. Aqui está uma definição em tempos sobre o estado de mal epilético, né? Então, a gente tem os tempos T1 e T2, que são tempos relacionados ao entendimento do estado de mal. Então, o tempo T1 é um tempo onde a gente deve passar a atuar com um tratamento farmacológico, né? Então, estado epilético tônico clônico, a gente já deve começar a fornecer medicação com 5 minutos. E o tempo T2, né, é quando a gente sabe que a gente vai começar a ter lesão neuronal irreversível. Então, esse tempo T2 é o que a gente não quer chegar. Tá? Então, a gente tenta atuar de forma agressiva já no início do quadro para que a gente não chegue nesse tempo T2 precisando ainda atuar, mas já se imaginando numa lesão neuronal associada. Então, quando eu falo em manejo intra-hospitalar do estado de mal epilético, né, a gente tem essa primeira fase, que é a fase de estabilização, que isso acontece para qualquer condição, seja neurológica ou não, que é o ABCD, né? Então, via aérea, né, ver pressão, monitorização, frequência cardíaca, né? A gente vai fornecer oxigênio em alto fluxo para esse paciente, com máscara com reservatório, máscara de Hudson. Se tiver, né, com hipoglicemia, a gente vai corrigir essa hipoglicemia e a gente vai estabelecer um acesso venoso
para o tratamento farmacológico, né? Então, o segundo passo é iniciar justamente com essa terapia anticrise, né? Então, essa fase de terapia inicial, né, de 5 a 20 minutos, quando vocês veem aqui eu botando tempos, isso não deve ser algo a se monitorar no relógio, né? A gente, às vezes, acaba subestimando, né, o tempo, né? Então, se deu tempo de estabilizar o paciente, se deu tempo de fazer o acesso venoso, se deu tempo de fornecer oxigênio e o paciente ainda segue tendo crise, né, a gente já deve seguir com a medicação, a gente não tem que ficar contando no relógio 5 minutos, né? Mas aqui é algo mais para tentar objetivar um pouco as coisas, como funcionam. Então, a primeira classe medicamentosa que a gente deve fornecer para o paciente para tentar abordar a crise é o benzodiazepínico, né? O benzodiazepínico é de fácil administração, é sempre feito em bolos, rápido, não precisa, né, de infusão lenta ou de solução. E quando a gente tem acesso venoso, nossa medicação de escolha vai ser o diazepam mesmo. A gente faz 5 a 10 miligramas endovenoso, podendo repetir uma segunda dose nos próximos 5 a 10 minutos. E se não tem acesso intravenoso, não se conseguiu por algum motivo, enfim, o paciente pode estar convulsionando e é muito difícil conseguir um acesso venoso nesse contexto, a gente pode fazer midazolam intramuscular, né, 10 miligramas para adulto, ou 0,1 a 0,2 miligramas quilo para uma criança, mas em dose única. Passando para a segunda etapa do manejo intra-hospitalar, que é quando o benzodiazepínico não deu certo, né, não foi o suficiente, a gente vai escolher uma dessas medicações adicionais para se associar. Então, a medicação mais amplamente utilizada é a fenitoína, né? Tem na grande maioria dos hospitais, né, SUS ou não SUS, e é uma medicação que tem um potencial abortivo de crise muito bom, né? Hoje em dia a gente tem uma outra opção que é o levetiracetam, não bem disponível, né, principalmente em SUS, mas em hospitais privados, que também pode ser utilizado como uma segunda opção. E ainda, se nenhuma dessas duas opções forem possíveis, a gente tem o fenobarbital. Cada medicação tem seu padrão, né, de infusão, a sua dosagem, né, e a sua velocidade de infusão, que eu coloquei aqui nesse quadrinho para facilitar. E, por fim, se eu fiz tudo isso e nada deu certo, o paciente segue ainda tendo crise, então a gente vai definir como um estado de mal epilético refratário, né? E a gente sabe que a chance desse paciente abortar a crise de forma espontânea é quase nula. Então a gente tem que ser realmente mais agressivo. E o objetivo aqui vai ser promover supressão neuronal. E a supressão neuronal é feita com sedativos, né? Então, a gente pode se utilizar do midazolam, do propofol, da ketamina, mas essa é uma fase onde o paciente ele vai ter que acabar sendo entubado, né, ventilado, ser monitorizado em CTI, né? E, precisamente, a gente precisa de eletroencefalo contínuo, porque não adianta eu sedar o paciente e ele seguir no estado de mal epilético, né? Eu só vou saber se ele está num estado de mal epilético depois dele sedado se eu tiver um eletroencefalo. Ou ao contrário, eu estou sedando ele em excesso e eu já abortei o estado de mal epilético, mas daí eu vou sedar ele quanto? Vou deixar ele 24, 48, 72 horas. Então, eu sei que não é algo amplamente, né, difundido, longe disso, mas para um estado de mal epilético, principalmente nessa terceira fase, o eletroencefalo se torna realmente imperativo para um manejo adequado. E partindo propriamente dito sobre o papel do eletroencefalo em si, né? Então, ele tem um papel muito importante no diagnóstico, né? Ele é um complemento diagnóstico à nossa história clínica e muitas vezes ele também vai ser capaz de identificar alguns tipos de padrões eletrográficos, né? Nessa imagem aqui, estou mostrando um padrão que é extremamente comum, né? A epilepsia de ausência infantil, que é o padrão de ponta onda 3 Hz, né? Cai muito em prova isso, mas é um padrão que ele é bem relacionado a esse tipo de epilepsia. Diferenciação de eventos paroxísticos.
nem sempre eu vou conseguir determinar bem com a anamnese, com a história clínica, tudo aquilo que eu gostaria de determinar. Às vezes o paciente estava sozinho, às vezes ele não vai lembrar do que aconteceu. E o eletroencefalo, ele tem esse papel de auxílio. Então, se eu faço eletroencefalo naquele paciente, eu suspeito ser uma crise epilética e eu tenho alguma normalidade epileptiforme, isso me deixa a hipótese mais plausível, deixa uma hipótese mais forte. Cerca de 3 a 5% das pessoas sadias, sem qualquer condição, tem um eletroencefalo com alteração. Então, a grande maioria não tem, né? Então, quando eu vejo uma atividade epileptiforme no eletroencefalo, naturalmente, né, eu vou pensar no diagnóstico de epilepsia, ou que tenha sido uma crise epilética. Em CTI, né, é muito importante o uso do eletroencefalo em CTI, principalmente naqueles pacientes onde o suspeito de um estado de mal epilético não convulsivo. E isso acontece muito naquele paciente comatoso, sem motivo aparente, naquele paciente que tem uma flutuação do estado mental que não pode ser explicado por outras coisas, não tem nenhum distúrbio eletrolítico, não está tendo nenhum quadro infeccioso descontrolado, né? Ou que teve uma crise epilética e persiste num estado confusional ou num estado de sonolência após, né, sem recuperação, ou que eu tenha alguma alteração eletroencefalográfica no eletro de rotina, né, que são muito correlacionadas com crises epiléticas, né, como são os GPEDs ou os PLDs. Os GPEDs são descargas periódicas generalizadas, como mostrado na foto, que acontece muito no paciente pós-anóxia, né, naquele paciente que teve PCR e ficou com uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, ou os TLDs, que são as descargas lateralizadas periódicas, que acontecem muito quando o paciente tem alguma lesão estrutural, tipo encefalite ou um AVC, né? E estima-se que mais ou menos 20% dos pacientes em UTI tenham esse estado de mal epilético não convulsivo nesse contexto clínico. Então, é algo bem relevante. E só o eletroencefalo vai fornecer essa resposta. Localização do foco epilético, né? Nessa imagem aqui eu tenho uma crise epilética circulada naquele quadrinho vermelho, uma crise eletrográfica no lobo temporal esquerdo. E aqui embaixo, no primeiro quadro, eu tenho um paciente que tinha uma condição chamada de esclerose hipocampal, então era uma epilepsia de lobo temporal esquerdo com esclerose hipocampal, e no quadro ao lado é o mesmo paciente que teve a porção anterior do temporal ressecado. Esse paciente, ele ficou livre de crises, né? E quando a gente fala em cirurgia de epilepsia, obviamente que não é todo mundo se encaixa. Pacientes que são candidatos, que têm um foco epiléptico bem determinado, eles têm uma chance quase que de 80% de resolver sua crise, ou seja, aquele paciente que tinha uma epilepsia refratária, que não vivia, que tinha uma qualidade de vida péssima, fazendo a cirurgia de epilepsia, ele tem uma alta chance de não ter mais crises, né? É um contexto de epilepsia resolvida. Então, o eletroencefalo ele também é muito importante nessa decisão terapêutica, né? Na decisão terapêutica cirúrgica. Também é extremamente importante em avaliar prognóstico neurológico. A gente sabe que aquele paciente que teve uma PCR, que às vezes ficou com muito tempo de parada, ele acaba fazendo hipóxia ou anóxia cerebral. E um eletroencefalo na fase aguda pode nos dizer se esse paciente vai ter um prognóstico neurológico reservado, né? Tem alguns padrões eletrográficos que são frequentemente relacionados com uma expectativa baixa de recuperação neurológica, como o padrão de supressão elétrica, como o padrão de surto-supressão, ou como um padrão de ausência de reatividade ao estímulo. Então, ele pode nos fornecer já precocemente essa avaliação prognóstica em si. E, por fim, ele é um exame complementar no diagnóstico de morte encefálica. Naquele paciente que está em avaliação para morte encefálica, o eletroencefalo ele pode corroborar, né, esse diagnóstico,
através da ausência de atividade elétrica cerebral. Ressalva que é um exame mais complexo, que depende de ausência de artefato, que depende de um técnico de eletroencefalo muito bem treinado, porque às vezes o artefato pode dar uma atividade elétrica cerebral e confundir um diagnóstico que é tão importante, né? E, por fim, era isso. Obrigada, Matheus, pela tua excelente explanação e condução desse tema. A gente teve perguntas ali enquanto isso em paralelo no chat. Eu vou lançar aqui, pessoal, primeiro o Forms para vocês responderem 5 questões, que aí seria para concorrer aos brindes, né? São os três primeiras respostas que a gente tiver com os questionamentos, são 5 perguntas ali que tiverem as respostas de forma correta, recebem os brindes. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta nesse meio tempo para o Matheus, alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Aproveitem o espaço. Isso, aproveita aí, pessoal. Façam as perguntas. Teve gente fazendo pergunta ali no chat e eu já respondi. Tá? Matheus, é muito legal esse dado que tu nos trouxe, né? De que a cirurgia da epilepsia ela consegue resolver cerca de 80% das crises convulsivas, né? E na minha experiência, no tempo que eu era residente, quando não ocorria uma resolução completa das crises, pelo menos aqueles pacientes que às vezes utilizavam 4, 5 medicamentos, ou seja, às vezes 15 comprimidos, né, de medicação ao dia, que tem aquelas epilepsias focais que se tornam generalizadas, né, eles conseguem reduzir vertiginosamente o uso, às vezes precisando só de uma monoterapia, 2 medicamentos, né, então muda, é uma virada de chave, muda muito a qualidade de vida dessas pessoas, aí o poder da cirurgia da epilepsia, né, que obviamente não são todos os hospitais que conseguem praticar, né? Faltam profissionais, falta estrutura hospitalar, gente especializada, né, que trabalhe com isso, mas naqueles serviços de ponta a gente consegue esses resultados que são realmente maravilhosos. Para alguns nichos específicos, né? Mas sim, esse dado ele pode ser tão gritante assim mesmo em alguns nichos, principalmente epilepsia do lobo temporal, né? Exatamente, exatamente. Nicole, como é que tá aí o quiz? A gente ainda não recebeu respostas no momento. Acho que o pessoal deve estar lendo as questões porque elas são mais extensas, né? Agora tivemos um comentário aqui do Leonardo. Excelente aula, em geral não tive dúvidas. Poderia apenas relembrar medicações que podem reduzir o limiar convulsivo. Faço parte da atenção básica de Tramandaí, importante especialmente no meu contexto. Legal, legal. Perfeito, Leonardo. O grande grupo de medicações que reduz o limiar convulsivo são os antipsicóticos, né? Que a gente acaba usando muito ainda no contexto da atenção básica. Então, principalmente antipsicóticos típicos, né? Haloperidol, clorpromazina. O grande antipsicótico, né, correlacionado com diminuir o limiar convulsivo é a clozapina, né? Que é um pouco mais específico aí do paciente atendido pelo psiquiatra. Outra medicação muito comum que a gente utiliza muito, que diminui muito o limiar convulsivo, é a bupropiona, que é um antidepressivo, né? Em geral, antibióticos beta-lactâmicos, né, diminuem o limiar convulsivo, amoxicilina, né, os carbapenêmicos, daí já falando em pacientes internados, opioides podem diminuir o limiar convulsivo e a suspensão abrupta de benzodiazepínicos também pode, né, provocar uma crise por retirada. Pessoal, todo mundo conseguiu registrar ali a presença. Botei o link fixado no chat, mas caso alguém tenha tido alguma dificuldade, só sinalizar. O Matheus deu uma explicação aí ótima, né, desses medicamentos. A gente aprende, né, na medicina de não poder medicar esses pacientes com antipsicóticos, principalmente aquele perfil do paciente etilista, né, que a gente suspeita que esteja com delírio tremens.
Então, se a gente der antipsicótico, der um Aldol para aquele paciente não agitar, ele reduz ainda mais aquele limiar convulsivo, ele pode ter convulsão só pelo delírio deles, né? Aquela manifestação que até aumenta o risco de morte na pessoa que cessa subitamente, né, o etilismo. Então, esse paciente ele deve ser tratado predominantemente com benzo. É isso, Matheus? Ou eu falei mentira? Isso aí. Já temos Matheus, algumas respostas. Matheus, enquanto o pessoal vai respondendo, fala uma coisa, cara. Síncope convulsiva. Síncope convulsiva. Eu vi ali que tu falou, comentaste acerca de alguns pródromos, né, que podem remeter mais a uma síncope, uma perda de consciência, uma desconexão correlacionada a sintomas né, cardiológicos, de origem cardiológica, na verdade, né? Mas eu confesso que eu tenho muita assim, dificuldade de determinar quando é que é uma síncope convulsiva. Faz um paralelo aí, nos dá uma explicação do que é essa manifestação. Perfeito. Né? Síncope convulsiva é quando tem uma manifestação motora, seja com tremores, seja com alguma postura distônica, alguma postura de contração, decorrente de um mecanismo de hipofluxo cerebral, que é o mecanismo da síncope. Então, muitas vezes o paciente ele vai ter síncope e ele vai ter alguma manifestação, alguma postura tônica, e isso não significa que é uma crise epilética, né? O mecanismo é por hipofluxo, não é mecanismo ictal, não é mecanismo por excesso de hiperativação neuronal. E acho que né, outra coisa que é muito importante falar, né, nesse contexto é incontinência esfincteriana, né, que as pessoas às vezes correlacionam 100% com epilepsia, ao contrário, síncope dá muita incontinência esfincteriana, né? Talvez o grande ponto-chave na diferenciação entre síncope e crise epilética seja o pós-ictal, né? Sempre tentem abordar isso do quanto demorou para recuperar, quanto ficou confuso, quanto ficou sonolento. Normalmente, síncope, isso acontece rapidamente, né? Em 2 a 5 minutos no máximo, o paciente já tem que estar bem orientado, bem claro do que aconteceu. Normalmente, ele sabe dizer que desmaiou, ele sabe contar o que aconteceu. A crise epilética, muitas vezes o paciente não vai saber nem o que aconteceu e vai demorar esse período, né? Pode demorar 1, 2 horas aí esse período confusional. As pessoas tendem a achar, né, que a liberação esfincteriana é específico de crise, né? E não é, pessoal, não é. Mordedura de língua é muito mais específico de uma causa epiléptica, né, levando a uma perda de consciência do que uma síncope cardiogênica, por exemplo. Então, dica aí, olhem a língua, pede para o paciente mostrar a língua que às vezes vai matar a charada aí. Matheus, boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem. João, um abraço. Saudade de ti, João. Beijo. Querido, duas perguntas. Muito boa palestra, tá? Parabéns aí, nota 1000, tá? Obrigado. Duas perguntas. Acho que um tema bem interessante em relação a... Qual o seu ponto de vista, do pessoal da Neuro aí, em relação ao uso do canabidiol, tá? Do CBD na epilepsia, tá? Que eu penso que muitas vezes poderia ser a primeira medicação de uso, né? Ao meu ponto de vista. Tá? Por poucos efeitos colaterais, enfim. Né? Infelizmente está sendo muito caro a população brasileira ainda, mas creio que um futuro próximo acho que é bem promissor aí, tá? Eu uso no meu filho autista, tá? E realmente resultados maravilhosos, tá bem? O seu ponto de vista em relação ao CBD, tá? E outra situação é em relação aí ao mal epilético, tá? Casualmente eu peguei um paciente de Tramandaí que eu entubei ele 2 vezes por mal epilético, tá? E realmente convulsão tônico-clônico que não parava, Matheus. Ele não parava. A gente fez diazepam, a gente fez midazolam, fez IM, sabe? Isso eu ainda quando estava na UPA, na emergência, tá? E aí eu me lembro que ele chegou, era por volta do meio-dia, 11 da manhã, e eu fui entubar ele, era umas 7 da noite, mais ou menos, né? E aí o que você te pergunta assim em relação fiz as medicações, perfeito. Esse paciente continuou convulsionando, tá? Transfiro ao hospital, ele chegou ao hospital. Eu já botaria limida em bomba, botaria propofol, botaria cetamina em bomba, fazeria o manejo em paciente grave, assim? O que você me indicaria, assim, em relação
a esse paciente mal epilético, ele continua convulsionando, terrível, até depois ele teve até um tumor cerebral aí, epilepsia decorrente a um tumor, tá? E realmente era uma convulsão, que até tem um vídeo, até vou mandar pro João, depois eu mando em off pro João aí, realmente uma convulsão, e o cara era grande, era imenso, sabe? E era mais esse manejo aí em relação a que realmente o paciente recorrente, que ele convulsionou muitas vezes, muito, até eu decidir, pá, cara, esse cara eu vou ter que entubar ele, porque senão esse cara vai morrer e vai parar aí, entende? Boa noite, desculpa aí, tá bom? Boa noite, Perfeito, valeu, Abel. pessoal. Vou começar da última, né? Dessa Tá, última dúvida tua, né? A gente deve seguir perfeito. aquele passo a passo, né? Primeiro, o benzodiazepínico. Segundo, a medicação, normalmente, nível SUS, vai ser a fenitoína, né? E se a gente não quiser entubar o paciente na sequência, né? Senão não deu certo. Fez Tá, benzodiazepínico, fez fenitoína, a gente pode tentar o fenobarbital, tá? Como uma terceira classe medicamentosa, né? Em infusão endovenosa, né? Não é todo hospital também que tem, mas normalmente se tem sim. fenobarbital endovenoso aí. Não dando certo essas três abordagens farmacológicas, né, com benzodiazepínico, com idantal e com o fenobarbital, daí o próximo passo realmente é proceder com intubação e sedação, né? E a sedação idealmente, a gente deve ter o bis, né, ou eletroencefalo, né? Na maioria das vezes a gente não vai ter nenhum dos dois, né, em hospital assim, né, hospital com menos recurso, enfim. Então, a gente tenta objetivar de deixar aquele paciente com a pupila pontiforme, né, sem resposta motora, né, que é aquela classificação em CTI do RAS-5, né, então o Sim. objetivo é fazer isso. Só que é um tratamento muito empírico, né, novamente, eu posso deixar ele nesse RAS-5 e eu não sei se ele ainda está em estado de mal epilético, se eu deveria ainda mais aumentar esse sedativo, ou se não, se eu já resolvi, né, o estado de mal epilético, eu não precisaria aumentar tanta morbidade, porque a gente sabe que paciente sedado nesse nível, eles vão ter mais pneumonia, eles vão ter mais complicação relacionada à ventilação, né, úlcera, depressão, né, complicações, sei lá, tromboembólicas, trombovenosas, enfim, então tem os dois lados da moeda, né? Então, mas essa seria a melhor abordagem. E em relação à primeira, Abel, o canabidiol é uma medicação que vem se mostrando cada vez mais promissora, né? Mas hoje, em epilepsia, a gente tem apenas 3 usos aprovados pela FDA e bem documentados, né? Que são epilepsias principalmente relacionadas à primeira infância, que é a epilepsia de Lennox-Gastaut, que é uma síndrome epilética com encefalopatia epilética. Então, normalmente, aquele paciente tem um atraso cognitivo, né, uma limitação motora e tem epilepsia refratária, ou síndrome de Dravet, que é um quadro um pouco distinto, mas também que se encaixa na encefalopatia epilética, que é aquele quadro que o paciente tem tanta alteração epileptiforme que gera um prejuízo cognitivo relacionado, ou um paciente que tem uma condição genética chamada esclerose tuberosa, que é a formação de hemangiomas pelo corpo e às vezes se forma no cérebro e gera crise epilética, né? Tudo que se usa de canabidiol fora desses 3 contextos é um uso off-label. Talvez em algum momento venha realmente ser autorizado e já se usa principalmente naqueles pacientes com epilepsia refratária, ou seja, usou 2 cursos de medicação e mesmo assim o paciente segue tendo crise, às vezes se associa o canabidiol num uso off-label, né? Mas, objetivamente, autorizado para se usar e que se sabe que se é efetivo são nessas 3 condições que eu citei. Boa, boa, Matheus. E aí, Abel, tudo bem? Cara, tu tá sempre de plantão, né? Assim tu vai ficar milionário, cara. O cara não para de trabalhar, é 9 da noite, o cara tá de plantão, tá? Estamos chegando lá, João. Falta pouco, João. A Nicole tá ali fazendo o ranking já, pessoal. Acho que também tá ficando tarde, mas se vocês me permitem fazer mais um comentário, fala tanto do indental, né, da fenitoína como primeiro manejo, mas eu sou plantonista num hospital privado e lá a gente também utiliza já, como o Murilos falou na apresentação, o levetiracetam, às vezes até como primeira linha no manejo desse paciente para status convulsivo, né? Então a gente inicia
Eu acho que está tendo alguma interferência aí, alguém está falando junto. Então, a gente inicia um dia depois, se o paciente não responde, a gente denota um estado de mal epiléptico, né? A gente já pode iniciar o levetiracetam. Em quem que a gente utiliza primeiramente o levetiracetam? O levetiracetam, quando é comparado à maioria das outras drogas, e não é diferente com a fenitoína, ele tem uma menor passagem hepática. Então, ele é muito interessante naqueles pacientes com um perfil mais idoso, tá, pessoal? Porque geralmente é polimedicado, então tem uma tendência a ter menos interação medicamentosa e também por um menor potencial arritmogênico, porque a fenitoína pode causar, né, tem que ser monitorizado, pode causar ataque, arritmias, FA e até parada cardíaca. Então, de repente, o levetiracetam, de repente não, mas para a gente pensar nele, né, para esse perfil de pessoas com uma idade mais avançada ou cardiopatas, tá, gente? Bom, pessoal, vou passar então para a gente fazer o ranking. Na sequência, o Matheus vai trazer os questionamentos que foram feitos ali no quiz e vai mostrar ali as respostas. Mas a gente não teve ninguém que acertou na totalidade as questões. Tínhamos diferentes níveis, né, de dificuldade e tivemos 3 pessoas que acertaram 4 dessas questões. Em terceiro lugar ficou a Ione, nós consideramos 4 acertos e a velocidade para respostas. A Ione, então, em terceiro lugar, depois a Ketterly e em primeiro lugar ficou o Christopher. Daí a gente vai entrar em contato em paralelo ali através do contato que vocês nos passaram no Forms para combinar depois com vocês a retirada ou entrega, tá? Matheus, se tu quiser colocar daí as questões, de repente, para a gente trazer e tirar dúvida, qualquer coisa. Eu botei também o link de pesquisa de satisfação de vocês com o treinamento, caso queiram responder. E agora estão perguntando ali sobre chamada de presença, a lista. Ah, sim, foi localizado depois ali. Tinha uma pessoa que não tinha encontrado e depois localizou. Deixa eu só ver. Ah, não conseguiu? Eu vou mandar para ti de novo, tá, Bruna? Tá dando para ver aí, né? Sim, estamos vendo. Então, essa primeira questão se relaciona a um conceito que a gente falou sobre crise provocada, né? Então, homem, 40 anos, diagnóstico de TDAH e introdução recente de metilfenidato, que é a famosa Ritalina, né? Se apresenta no serviço de emergência após ter tido o primeiro episódio de crise tônico-clônica generalizada da vida. E, normalmente, a gente tem crises provocadas, principalmente relacionada a medicação, ou fármacos, ou uso de drogas, a gente vai ter essa manifestação de crise tônico-clônica mesmo, né? Isso é só espontaneamente, sem qualquer sintoma premonitório, sem qualquer sintoma concorrente, né? Qual a hipótese mais provável de conduta adequada? A gente sabe que as anfetaminas, em geral, né, os derivados de anfetamina, né, eles podem diminuir o limiar convulsivo, né? E principalmente no primeiro mês de uso da Ritalina, especificamente, né, da metilfenidate, a gente tem um aumento do risco de ter crise epilética, né? Então, aqui está um alerta aí também, porque se tem usado muito TD, né, muito esses psicoestimulantes como uso recreativo, né? E a gente sabe que é uma medicação que tem seus colaterais. Então, essa é a primeira resposta. Estimulante, né, Matheus? Então, o cérebro já está estimulado, já está excitado, né? Pô, vai baixar o limiar de crise e vai facilitar uma crise. Né? Quem já tem essa predisposição, né, um epiléptico, então pode abrir um quadro aí de convulsão pelo uso dessa medicação. Né? Exatamente. A segunda questão é homem de 60 anos, né, com história de TCE grave há 20 anos, né, se apresenta na emergência após o primeiro episódio de crise epilética da vida, também cessado espontaneamente. Imediatamente antes da perda da consciência, apresentou clonias na porção inferior da hemifácie direita, né? Isso nos direciona para um início ictal na região motora responsável pela face, né, no hemisfério esquerdo. Né? Então, a gente tem essa imagem abaixo que mostra realmente uma área gliótica em ambas regiões frontais, né? A maior, o lado esquerdo, que deve ser a região onde se teve o início ictal, né?
categorizando nesse paciente com a manifestação clínica. Então, a gente teve uma crise não provocada, o TCE foi há mais de 20 anos, né? Não foi agora, não foi imediato. Quando a gente fala de crise provocada, a gente está falando de um contexto agudo, né? Se tivesse tido TCE agora, poderia ter sido uma crise provocada, mas foi há 20 anos esse TCE. E esse, né, é dos pontos onde a gente tem um aumento do risco de recorrência, né, de epilepsia, que é a alteração no exame de imagem e, além de tudo, um histórico de lesão neurológica no passado. Ele tem 2 pontos aí que aumentam o risco dele ter uma recorrência de crise. Então, é uma crise não provocada e, nesse paciente, ele deve iniciar tratamento anticrise para evitar a recorrência. Ele tem um alto risco de recorrência. Tudo certo? Tudo certo. Teve uma pergunta aqui. Após a medicação, o cérebro relaxa. Pode mascarar, entre aspas, os sintomas? Em tese pode mascarar, mas é justamente isso que a gente quer quando a gente trata, né? A epilepsia em si, dificilmente a gente vai falar em cura, né? Voltando no ponto da cirurgia da epilepsia, né? A gente tem cada vez mais falado em cura quando a gente fala em cirurgia da epilepsia. Mas fora desse contexto, a gente fala em controle de doença. É a mesma coisa com aquele paciente que tem pressão alta. Ele tem pressão alta e daí ele vai lá e toma seu remédio antihipertensivo. E daí a pressão dele fica boa, fica controlada. Mas ele deixa de ser um hipertenso? Não, ele segue hipertenso. Ele fica 2 dias sem tomar o antihipertensivo dele, a pressão dele vai subir de novo, né? A epilepsia é a mesma coisa. E com a medicação, por, assim, entrando no mascarar, a gente até quer mascarar, né? Muitas vezes o paciente com epilepsia, ele tem crise tônico-clônica generalizada, né? Ele primeiro começa com uma crise focal, como é o caso desse exemplo, né, clonia na porção da hemiface direita, seguido de uma crise tônico-clônica generalizada. Às vezes a gente não consegue resolver 100%, né, das crises, mas se a gente já conseguir que ele não tenha convulsão, né, a gente já está ganhando. A convulsão é sempre a condição mais mórbida, né, o paciente quebra dente, bate a cabeça, né, tá no meio do trabalho, acontece isso, todo mundo depois fica falando, né, tem a questão social muito relacionada com a epilepsia, né, ainda, né, mas tem, né, então a medicação pode mascarar, mas é isso que a gente quer mesmo, né? Idealmente a gente quer que fique controlada com a medicação. A doença, ela tá estabelecida, né, gente? Uma pessoa que tem epilepsia, o que é isso? É o cérebro com uma predisposição a ter crise epiléptica, tá? Então, aquele cérebro, ele tende a ser doente sempre. Então, a gente dá o medicamento para controlar realmente os sintomas, né? O controle da doença, ele passa pelo controle dos sintomas, não pela cura da doença. Oi. Terceira paciente, né? Passeando na orla do Guaíba, nos presencia uma mulher de aproximadamente 30 anos cair ao solo e iniciar com movimentos tônico-clônicos generalizados. Ao certificar-se da segurança do local para fornecer o primeiro atendimento, qual sua melhor abordagem após acionar o SAMU, né? Então, a letra A, deitar o paciente de lado e afastar o objeto próximo. A gente nunca vai botar nada na boca do paciente, né? Se a gente botar a colher na boca, ele vai quebrar os dentes. Então, daí depois que ele acordar da sua crise epilética, dos 3 a 5 minutos resolvidos, ele vai estar com um dente a menos, né? Vai ficar bravo contigo. Ou tu vai lá e segura a língua dele para não ser engolida. Daí, ele, com a contração tônica dos dentes, ele vai te arrancar a ponta do dedo, né? Imagina, vai lá, bota e perde a ponta do dedo, tentando ajudar, né? Contenção física. Não se deve fazer contenção física, né? A gente pode aumentar a lesão muscular do paciente, né? Então, ele já vai ter lesão muscular por causa da convulsão. E a gente segurando ele, a gente aumenta esse risco, né? Então, a melhor opção é justamente a letra A, que é o que a gente deve fazer. Perfeito. A próxima, mulher de 50 anos, histórico de epilepsia, é trazido por SAMU após ter sido encontrada caída em casa. Relato do familiar é que a paciente não tomou sua medicação pela manhã. O paciente apresenta-se em pós-ictal,
mas logo em seguida você presencia uma crise tônico-clônica generalizada que não cessa espontaneamente. Qual a melhor abordagem imediata? Bom, a gente entra naquela abordagem da crise persistente, do estado de mal epilético. Então, a gente aborda ela com benzodiazepínico, que é a primeira medicação. A gente vai deixar a intubação para quando as primeiras medicações não terem dado certo, né? Novamente, voltando naquela questionamento do Abel, a intubação, né, a sedação, aumenta o risco de outras, né, complicações, infecção, né, trombose, né, coisas relacionadas à intubação. Esperar cessar, visto que a grande maioria das crises cessa espontaneamente, essa crise a gente viu que não cessou espontaneamente, né? Então, essa a gente tem que abordar. Passagem nasointeral para retomada de fármaco anticrise, agora não é o momento. Talvez depois, quando ela melhorar, né, cessar a crise, a gente vai retomar a medicação antiepilética dela, mas agora não é o momento, né? Agora o momento é tirar ela da crise. Perfeito, nenhuma dúvida. Vamos para a última, então. Por fim, a última, né, um pouco mais específica, né, é aquele método de utilizar-se do eletroencefalo como uma variação prognóstica neurológica. Então, homem de 60 anos com infarto recente apresentou um PCR em FV, né, fibrilação ventricular, com um ritmo para retomada da circulação, né, um tempo de retomada da circulação corporal de 20 minutos. Então, ele ficou 20 minutos parado, né? Qual dos padrões eletroencefalográficos correlacionado com o pior prognóstico neurológico, né? Então, padrão contínuo com reatividade ao estímulo. Isso é o que a gente espera, é o melhor dos mundos, né? Isso é um padrão normal, né? Padrão eletrográfico contínuo reativo, né? Padrão com ritmo de base maior do que 20 microvolts, né? Isso também é um padrão saudável, né? O paciente tem uma voltagem elétrica adequada, não está com supressão elétrica, que seria abaixo, né, de 20 microvolts, abaixo de 10 microvolts, né? Padrão com descargas periódicas lateralizadas. Esse é um padrão ruim também, mas ele não é tão ruim quanto o padrão de surto-supressão, que é um padrão que nos denota uma encefalopatia grave, né? Mas é um padrão que também acontece quando o paciente está sob sedação. Mas aqui não tinha nenhuma informação sobre sedação em si, né? Então, o padrão de surto-supressão é um padrão que tem um prognóstico neurológico reservado, principalmente nessas primeiras 24 horas de realização do exame.